Quando falo sobre mudança, eu trago sempre uma perspectiva relacionada com o mundo de dentro. Há aspectos que têm a ver com mudança que só acontecem quando nós conseguimos, de fato, perdoar. Uma das demonstrações mais fortes de abrir espaço para alguma realidade nova é você conseguir desvencilhar-se das relações e das sensações que têm a ver com aquilo que já aconteceu. Se eu estou muito apegado ao passado, eu tenho dificuldade de mudar em relação àquilo que eu quero no meu futuro. Dessa maneira, não perdoar, conservar mágoas, ressentimentos, rancores do passado, significa prisão no passado. É muito difícil caminhar para frente quando está preso ao passado. Perdoar pode ser uma atitude profundamente inteligente. Antes de mais nada, o grande pensador e escritor William Shakespeare dizia que guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Porque, na verdade, a mágoa é um veneno, antes de tudo, para quem tem a mágoa. E assim, quem sabe agora, trazendo essas reflexões para você, eu já esteja começando a dar-lhes cutucões, no sentido de começar a pensar que a sua vida pode não caminhar para frente, não aparecer com mudanças significativas, porque você está cheio de mágoas no passado e essas coisas congelam a sua atitude. Vamos começar falando sobre alguns mitos. Eu gosto de trazer algumas ideias que podem ser mitos relacionados com perdão. Muita gente não perdoa porque está congelado em alguns mitos. Primeiro deles, perdoar significa esquecer. Uma das coisas mais tristes em relação às mentiras que são propagadas ao perdão tem a ver com esquecimento. É como se nós quiséssemos trazer um outro tipo de pensamento agora para você, que perdoar tem a ver com isso aqui. Esquecer tem a ver com isso aqui. O seu cérebro é uma máquina de aprender. Ele não quer abrir mão das experiências que trouxeram algum tipo de realidade nova. Se você vive uma experiência dura que está relacionada com a existência de outras pessoas, o seu cérebro quer lembrar-se disso. Ele vai fazer de tudo para guardar. E, sobretudo, se essa experiência trouxe uma excitação daquilo que nós chamamos de cérebro de segundo andar, ou seja, aquela área cerebral que é a área límbica hipotalâmica, que tem a ver com as emoções, ele vai querer guardar todas as informações relacionadas com este evento. Portanto, perdoar é algo aqui, esquecer é algo aqui, e perdoar não é esquecer. Eu posso perdoar alguém, mesmo que eu me lembre do evento que naquele momento lá no passado me causou algum tipo de sensação negativa. Eu esqueço e perco o aprendizado. Eu me lembro e ganho o aprendizado. E assim, diante de situações novas, diante de experiências que se pareçam com aquelas, eu não preciso repetir os mesmos erros. Mas então, Cal, se perdoar não é esquecer, e eu estou vivendo uma experiência de me lembrar de forma recorrente, muitas vezes, daquele mesmo episódio, e me lembrar sentindo coisas negativas, será que eu não preciso mudar isso? Sim, você não precisa esquecer isso. Você precisa apenas lembrar-se de forma nova, lembrar-se de forma diferente. Faça com que aquelas submodalidades, que são pedacinhos da experiência visual, auditiva e sinestésica, aconteçam de formas novas. Exemplo, se eu ainda conservo uma mágoa, um rancor, a experiência, quando aparece na minha mente, aparece com muita cor, com muita nitidez. Aparece como um filme no qual eu me insiro, eu estou associado. Que tal começar a lembrar-se dessa experiência de uma forma diferente? Afastar-se dela, lembrar-se de forma dissociada. Lembrar dessa experiência jogando um preto e branco, retirando a cor, retirando também a nitidez, a luminosidade, exercitar a lembrança de uma forma nova. Você está ajudando o seu cérebro a jogar um pouco de passado sobre essa experiência.
E assim, quem sabe, fica mais fácil. Outro mito interessantíssimo relacionado com perdão, que perdoar significa compactuar com o erro. Tem gente que não perdoa ou insiste em se lembrar daquela experiência fortemente, porque ela acha que se ela perdoa, ela está dizendo que entrou em conivência com o erro do outro. De forma alguma. Eu posso deixar muito claro que eu compreendo os motivos que levaram o outro ao erro, com o qual eu me feri, mas eu não preciso concordar com aquilo. Inclusive, isso nos leva a uma outra ideia, também equivocada, relacionada com o perdão, de que quando eu perdoo legitimamente, eu preciso estar lado a lado com o outro. De forma alguma, isso também é um mito. Eu posso perdoar alguém, mas, apesar do meu perdão, percebendo que esta pessoa demonstrou ter valores que são diferentes dos meus, atitudes que não combinam com as minhas, eu posso querer distância. O que é que mudou? Mudou a minha maneira de pensar no evento. Mudou que eu não estou mais lado a lado com esta pessoa, mas eu não sinto mais a mágoa em mim. Repetindo, perdoar não significa precisar permanecer na companhia daquele com o qual eu não afino mais. Eu tenho o direito, por uma questão de autoestima, de escolher exatamente com quem eu quero conviver. Eu tenho o direito de saber e de deliberar quais são as pessoas que eu quero trazer para a minha vida. Não preciso ficar agora demonstrando um perdão na convivência com pessoas com as quais eu não mais afino. Outro ponto interessante, eu acredito que tem a ver com a ideia do perdão, é que às vezes as pessoas que nos fizeram coisas com as quais nós nos ferimos, essas pessoas não mais existem. Essas pessoas mudaram. Aquilo que elas fizeram e que por algum motivo eu não estava pronto para viver, ou com aquela experiência eu me feri, essas pessoas talvez numa situação futura nunca mais viriam a fazer algo assim, porque elas mudaram, elas cresceram. Há pessoas que guardam mágoas por décadas, quando na verdade elas estão congeladas num momento histórico que nunca mais se repetiria, porque aquela pessoa por quem ela nutre uma sensação de mágoa, de rancor, essa pessoa não existe mais. Essa pessoa já mudou. Quem não mudou foi o dono da mágoa. Quem não mudou foi o dono do ressentimento. E dessa maneira, a dor fica causando toda uma série de prejuízos que são silenciosos, que são perversos dentro da ideia de que corpo, mente e emoção são partes de um sistema integrado. Se você guarda emoções negativas e se você, pior, as alimenta, você está envenenando o seu corpo, trazendo para a sua realidade física muita tristeza nas células. Sim, eu digo que as suas células adoecem e ficam tristes quando você não consegue perdoar. Dessa maneira, os grandes pensadores, sobretudo aqueles que são grandes mestres espirituais, gostam de nos lembrar a respeito da importância do perdão. Jesus nos dizia algo profundo a respeito disso. Não perdoe até 7 vezes, e sim 70 vezes 7, querendo trazer um número que fosse tão grande que sugerisse a realidade de infinitude. A ideia dele também não significa dar a outra face, que foi também outra representação linguística de um momento importante da sua passagem pelo mundo, no sentido de, se alguém me bate aqui, eu digo, bata deste lado também. Isso não traria nenhum benefício nem para quem está na realidade comigo, nem para mim. Talvez o dar a outra face, que esse mestre espiritual tão importante para a humanidade queria nos dizer, é que numa condição de amor, se alguém nos oferece a face da violência, podemos oferecer a face de outro tipo de postura, que não a violência. Quem sabe, a face do perdão. Cada um de nós tem o direito de viver da forma como é. E nós precisamos abrir os olhos para não trazer
para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa alma, as realidades que não nos pertencem. Que cada um consiga olhar para frente, ser livre para viver os seus momentos de mudança, aprendendo a perdoar. E eu gostaria muito que você revisse esse vídeo e percebesse nessas falas minhas algumas dicas importantes para que o seu processo de perdão começasse imediatamente a acontecer. Você vai se sentir muito mais leve e muito mais livre quando soltar-se dessas amarras terríveis que são as amarras das mágoas e dos ressentimentos. Perdoe e olhe para frente.